Olá, Ana, tudo bem? Olá, pessoal, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bom? Como é que foi o dia? Correria aí? Correria, né? Nosso dia é sempre uma correria. Não tem jeito. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Ana, obrigada pelo ter aceitado o convite, né? Contar para vocês aqui, pessoal, um pouquinho da história da Biocel, da minha história com a história da doutora Ana Catarina, né? Então, eu sou a Patrícia, gestora da Biocel. Trabalhamos com célula-tronco há mais de 15 anos e somos a única empresa hoje que possui o registro de célula-tronco para cães, gatos e equinos. E aí, dentro dessa nossa história, a gente teve o prazer de conhecer a doutora Ana, né? Já fazem, que ano? Mais de 5 anos, né? Que a gente trabalha junto, em parceria com alguns pacientes, né? E aí a ideia é realmente que a gente possa aqui hoje conversar um pouquinho da experiência dela em relação ao uso da célula-tronco nessa rotina clínica, com a visão integrativa que ela tem, né? Então, para a gente começar, Ana, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua história, né? Como médica veterinária, como que você foi parar nessa questão da medicina integrativa quando, eu sei, né? Quando você começou com essa questão, nem se falava ainda em medicina integrativa, né? Nem se usava esse termo, né? Então, foi algo bem revolucionário para a época, hoje já é mais falado, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa sua história junto com a medicina integrativa, né? Para o pessoal conhecer. E, Patrícia, muito obrigada pelo convite. Acho que a gente já devia ter feito essa live muito antes, né? Mas, É enfim, verdade. falou-se agora, então ótimo. Acho que a gente vai aproveitar, porque a gente tem vários casos, né, clínicos para contar de sucesso. Então, acho que vai ser super proveitoso. Bom, a minha história com a medicina integrativa, na verdade, nem se chamava medicina integrativa. Esse nome é chique, né, pra gente. E aí, há uns anos atrás, acho que há uns 8 anos atrás, uma pessoa que tinha formado na mesma universidade que eu, chegou no meu consultório para vender uma ração, alguma coisa assim, que eu não lembro bem, para vender alguma coisa. Aí virou para mim e falou assim, com uma cara meio, né, estranha, e falou assim, mas da onde você tirou isso? Aí eu falei para ela, mas desde a universidade, desde a faculdade. Eu nunca concordei com os tratamentos que eram instituídos na faculdade, porque para mim sempre faltava alguma coisa. Porque os pacientes sempre voltavam daí a 1, 2 meses com a mesma coisa, ou com uma coisa num outro lugar, que na verdade o problema só tinha mudado de lugar. Mas o problema estava lá instalado. E que eles iam tomando corticoide, voltavam. E aí, grande parte do Cushing que a gente tem nos pacientes é iatrogênico. É por iatrogenia. Porque ele tomou muito corticoide lá atrás. E aí eu não concordava com isso, e eu falava, tem que ter uma solução. E eu cresci vendo meu irmão, que tem uma fazenda de orgânico, tratar as vacas dele com homeopatia. Então, se dava para tratar vaca produzindo leite com homeopatia, por que que eu, pobre mortal, não vou tratar meus pacientes com homeopatia? E aí ficava naquele impasse, né? E aí eu formei e falei, não, eu quero isso. Só que é óbvio, né, Patrícia, você saiu 17 anos atrás, então faço ideia que não cresceu, né, no mercado. E aí eu era ridicularizada na época. Quantas vezes eu fui pedir emprego, mas eu queria trabalhar com a tia. E as pessoas falam, placebo. Não, não dá. E aí eu lembro como hoje eu fui pedir emprego num hospital aqui em Brasília, e aí a pessoa que me atendeu, que me fez a entrevista, falou assim, então, às vezes o proprietário vem e fala que o animal tem alguma coisa, aí você faz um hemograma e manda ele pra casa, porque muitas vezes o animal nem tem nada. Aí eu tomei um ferro, né? Porque eu falei assim, não! Se o proprietário tá falando que tem, é porque tem. Investiga porque tem. Ele conhece o animal melhor do que ninguém. Pra quê, né? Tomei ferro. Então, não fui selecionada, enfim. E aí eu venho nessa batalha, né? E assim, eu acho que na medicina integrativa, a gente pode fazer todos os cursos do mundo, mas a gente tem sempre terapia que você se assemelha mais, você tem maior afinidade. E essa terapia comigo foi a homeopatia. A homeopatia mexeu comigo. Então eu sou homeopata, meu coração é homeopata, apesar de que eu tenho vários cursos. Mas é tanto que a gente estava falando, né, ao telefone, Patrícia, eu
terminei agora a formação em medicina antroposófica, que eu vinha adiando há séculos, porque são 2 anos, um ano geral e outro ano médico. Consegui terminar. Eu ainda quero fazer mais aulas, porque eu acho que a gente nunca aprende tudo, né? Então eu continuo fazendo aulas, tipo de aula especial. Mas enfim, que a gente, né, sempre quer aprender mais. E eu terminei agora a terapia neural, que eu queria há bastante tempo também. Então, assim, eu acho que a gente sempre está buscando, né, melhorar e sempre ter uma ferramenta terapêutica na mão para melhorar a qualidade de vida do seu paciente. E eu acho que é isso aí, o grande lance da medicina integrativa, né? A gente gira em torno da qualidade de vida do nosso paciente. Então, assim, eu acho, dentro disso, né, Ana, eu acho que aí é que surgiu a grande sinergia entre a Biocel, a Naturopet, entre a Patrícia e a Ana, que é justamente o mesmo propósito, né? Que é buscar a qualidade de vida para esse paciente. Então, que era uma dor que a gente também tem, né? Enquanto célula-tronco, enquanto disponibilizando esse tratamento para os animais e os médicos veterinários, eles têm que indicar, né? Então, sempre o médico veterinário é o de confiança daquele tutor. Então, na maioria das vezes, ele busca o seu médico veterinário de confiança para saber a respeito do uso de algum tratamento ou não. E, infelizmente, ainda se tem muito aquela questão de tratamento, doença, cura, né? Ainda esse movimento em relação à qualidade de vida é algo mais recente na medicina veterinária, né? Essa busca para o animal viver melhor, né? Tem muitas doenças que a gente não consegue curar, mas que a gente vai fazer com que o animal consiga conviver melhor com a doença, né? E eu acho que nesse sentido existe uma sinergia muito grande entre o tratamento com célula-tronco e outros tratamentos abraçados aí por essa medicina integrativa, né? E a gente já discutiu isso algumas vezes dentro de consultório, inclusive, né? Que é a questão da visão real do integrativo, né? Que eu acho que é uma coisa também que a gente está em busca, né? Essa questão de realmente integrar todas as possibilidades e trazer o melhor para o nosso paciente, né? Como é que você enxerga essa questão desse movimento hoje da integrativa? Você acha que os tutores estão mais adeptos? Você tem sentido os tutores buscando mais por esse tratamento a longo prazo, por esse tratamento visando qualidade de vida? Você tem percebido isso na sua rotina? Olha, eu sou suspeita para falar, né, Patrícia? Porque eu venho de um movimento há muitos anos e as pessoas vêm chegando para mim com essa proposta. Já, né? Eles querem um tratamento diferente. Muitos vêm porque já tem esse tratamento e querem oferecer para o seu animal. E outros vêm porque não tem mais opção e vêm para o meu consultório. E é tão bonito que eles veem que o animal melhora, eles veem que o animal começa a ter qualidade de vida e eles querem um tratamento para eles. Então, assim, o que eles pensam, né? Aquela história de que não é placebo, porque se meu animal melhorou, vou melhorar também. Então, eu quero para mim. E eu acho que esse movimento é muito legal, é muito bonito e tá chegando sim. Hoje eu atendi um paciente que a proprietária falou assim, era o casal, né? E aí ela falou assim, olha, ele tá com 8 anos, mas ele só tomou corticóide a vida inteira. Eu não quero mais isso para ele. Não quero. Então, eu quero qualidade de vida. E era uma médica. E ela falou, olha, eu não quero mais tratamento convencional para o meu cachorro. Eu tô cansada, porque nunca dá certo. E ele vai morrer tomando corticoide? Eu não quero mais. Então, como esse casal hoje, muitos têm chegado. E eu acho que a aceitação, Patrícia, é individual. E cabe a nós, veterinários, oferecer esse serviço. Então, por exemplo, a gente fez uma célula-tronco essa semana, né? E quando você fala assim, é o veterinário, parte do veterinário, né? Do clínico indicar. E eu acho que é exatamente isso que você falou, porque ela chegou para mim e falou assim, olha, eu só tô fazendo essa célula-tronco porque eu confio muito em você. Eu confio muito. E se você me disse que é isso, então eu vou fazer. Mas qual era a história dessa gatinha? Ela já estava comigo há quase 2 anos e a gente vinha postergando uma doença renal. E ela tem hoje 5 anos, então há 2 anos atrás ela tinha 3. E aí a gente vem postergando, tratando e, né, tentando melhorar a qualidade de néfron e tudo mais, com homeopatia. Chegou 2
2 anos, a homeopatia parou de fazer o efeito. Eu falei, opa, agora é hora de célula-tronco. Mas por que que agora é a hora da célula-tronco? Porque eu desintoxiquei esse organismo, porque eu melhorei a qualidade da célula, eu melhorei o organismo como um todo, na sua integralidade. E aí sim era a hora de célula-tronco. E aí veio a célula-tronco. Então eu acho que vai ser... Isso, eu acho que para a gente conversar com o pessoal, né, Ana, acho que é legal a gente voltar em alguns casos que a gente tratou realmente de forma integrativa, né? Para que a gente mostre essa possibilidade para os nossos colegas que estão aqui nos acompanhando, ou mesmo para alguns tutores que eu já vi que estão aí, né, dessa possibilidade real. Então, assim, eu acho que a mesma percepção que você tem em relação à célula-tronco, o momento, né, é uma percepção que a gente tem também. A célula-tronco, ela vai agir no microambiente celular, então ela vai melhorar o funcionamento daquelas células a partir da liberação de fatores de crescimento. Então, se você entra num animal muito inflamado, num animal que está muito agudizado, num animal que tem várias outras alterações no organismo, né? Então, vamos pensar um doente renal. Muitas vezes ele já está com um apetite caprichoso, ele já tem uma leve gastrite, ele já tem uma leve desidratação. Tudo isso vai fazer com que a célula-tronco diminua a sua ação. Então, os resultados eles são muito mais efetivos quando você entra com o tratamento num paciente equilibrado, né, num paciente em que a gente já usou de outras alternativas para corrigir a questão da hidratação, corrigir a questão de uma gastrite leve, e aí você consegue potencializar a ação da célula-tronco. Então, eu acho que é bem legal, eu queria que você contasse para a gente a história do Bidu, né, que eu acho que o Bidu foi um paciente bem legal, que a gente compartilhou, foi muito tempo, né, acho que a gente tratou o Bidu 2 anos, não foi? Que ele foi tratado... assim, com a célula-tronco e com a homeopatia e com a acupuntura lá com vocês. Foram mais anos. Na verdade, o Bidu chegou para mim com 9 anos, se não me engano. E, enfim, eu comecei o tratamento e foi a mesma história, né? Fiz intoxicação, a gente melhorou a qualidade geral, desinflamou, ou pelo menos diminuiu a inflamação, porque era um animalzinho que vinha com um histórico, né? 9 anos, um maltês de 9 anos, então ele já tinha um histórico. E sempre com alimentação convencional, tratamentos convencionais e aquela mesma história. A proprietária estava cansada, trouxe para mim, a gente melhorou, desintoxicou. E a gente tem que lembrar sempre, esse animal estava intoxicado por alumínio. Então a gente tem que lembrar sempre da intoxicação também por metais pesados. Intoxicação por medicamentos, a intoxicação medicamentosa. E tudo isso a gente consegue quelar os metais pesados, a gente consegue melhorar a qualidade, ver hidratação, enfim, diminuir limiar inflamatório. E aí, depois que a gente já tinha tentado bastante, e eu já tinha conseguido segurar uma doença renal nele, né? Então eu tava meio que naquela, né? Vamos fazer. Vamos acompanhar. Foi no ortopedista, ele deu um anti-inflamatório não esteroidal. Ele não, como estava, né, naquela, indo e voltando e muito cuidado, ele realmente não conseguiu, né, sair daquele quadro. E aí foi a célula-tronco. Mas o curioso é que a célula-tronco não melhorou só a qualidade renal. O ambiente renal. Ele melhorou também a pele. E aí a proprietária virou para mim e falou assim, nossa, doutora, mas olha, eu não tô vendo rim, então eu não posso falar. Mas a pele do meu cachorro tá maravilhosa. Ou seja, era uma pele inflamada. Era uma pele com problema há muitos anos. E a célula-tronco serviu tanto para o ambiente renal quanto para a pele. E aí ela queria fazer célula-tronco há 3, 4 meses. A gente tinha que segurar, né? A gente é que tinha que segurar. Eu puxava a cordinha, eu falava, calma, para. Não precisa de toda célula-tronco. Porque aí ela ficou viciada, né? Porque ela via que o animal melhorava muito. E o Bidu foi com a gente até, se não me engano, 16 ou 17 anos. Ele veio a óbito em dezembro. Não, mentira, em janeiro. Agora, veja bem, é um animal que viveu 8 anos e fazia célula-tronco. Tratava de forma integrativa. E teve uma qualidade ótima. Ótima. E aí é bem legal você falar sobre essa questão da pele, né, e do rim, né, Ana? Porque esse é um desafio também que a célula-tronco enfrenta e que eu presencio essa questão do auxílio da medicina integrativa,
que é a distribuição da célula-tronco em função do tropismo que ela tem pela área inflamada. Então, quando a gente faz a célula-tronco por via intravenosa, ela vai ser atraída por aquele local que está inflamado. A gente não consegue dizer para a célula-tronco se é para ela ir para o rim ou se ela ir para a pele, né? Ela vai ser distribuída de acordo com o que o organismo considera necessário. Então, você entender o desafio daquele animal, olhar aquele animal como um todo, ele é extremamente importante também para alinhar a expectativa com o tutor do tratamento. Então, a gente já teve casos, por exemplo, que foi o contrário. A gente fez para dermatite atópica e o tutor voltou e falou assim, nossa, mas não estou entendendo, porque depois que fez a célula-tronco, ele começou a pular, subir escada, descer escada, coisa que ele não fazia antes. E a tutora não tinha nos relatado que o animal tinha osteoartrose. Aí eu perguntei, mas ele tem osteoartrose? Não tem, é grave, ele trata já com ortopedista, tal. Então, quando a gente tem essa visão integrativa do animal, facilita o processo, porque quando é passado o caso clínico para a gente, já vem com a avaliação do animal como um todo, né? Já vem com essa avaliação dos desafios que a gente tem, até para que a gente também consiga ajustar o protocolo de forma correta para aquele paciente. Né? Então, para quem está aqui nos acompanhando e nunca tratou de célula-tronco, a gente sempre faz um cálculo de células específico para aquele paciente. Então, quando a Ana chama, a nossa equipe vai lá, faz a consulta, avalia aquele animal, vê a conduta que a Ana já teve dentro do consultório, o que ele recebeu de medicamento, e aí a gente traça o protocolo específico de tratamento para aquele animal. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente ajusta a dose de célula-tronco. Então, quando você tem um veterinário clínico que está atendendo aquele paciente já com uma visão integrativa, facilita todo o processo, porque aquilo ele já está sendo tratado como um todo de maneira integrativa. Né? Então, ele já está sendo avaliado a questão das causas, né, Ana? Que eu acho que é algo também muito impactante, né? Que a gente sempre conversou, né? Que é uma preocupação que sempre foi sua, né? De descobrir o porquê que está acontecendo aquilo com o animal, não só de tratar o sintoma, né? Você acha que isso vem de você ou vem dessa questão da formação na medicina integrativa? Patrícia, é o ovo e a galinha, né? Primeiro veio o ovo e a galinha, enfim. Porque, na verdade, eu falava, gente, como é que eu vou tratar isso se eu não sei o que causou? Eu fiz estágio desde o primeiro semestre com um veterinário muito antigo aqui em Brasília, e ele falava assim, trate a causa, que o efeito desaparece. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Porque todo dia que eu fiz 2 anos de estágio com ele, porque ninguém aceitava, né? Estudante no primeiro semestre. Aí ele me aceitou, então tá bom. Então eu ia todos os dias pro estágio e ele falava assim, trate a causa, o efeito desaparece, trate a causa. E aquilo ficou enraizado e eu queria saber a causa. Qual que era a causa do negócio? Porque não adiantava eu tratar sinal clínico. Porque daqui a pouco vai aparecer de novo, é que nem você, no carro, acender a luzinha no painel e você ir lá e falar assim pro mecânico, olha, desliga essa luzinha do painel que tá me incomodando. Daqui a pouco o carro vai parar. E a mesma coisa com a gente, né? Com a gente é porque a gente, gato, cachorro, todo mundo igual. Mas... E aí o exemplo que você deu agora, que você fez uma célula-tronco para pele e o animal melhorou, começou a pular, é a mesma coisa que aconteceu naquela gatinha que fez célula-tronco essa semana. Foi para doença renal. Só que a proprietária me falou, olha, ela tá pulando, voltou a ser menina. À noite, 3 horas da manhã, ela quer brincar. Ela quer sair, nunca mais ela tinha feito isso. Ou seja, esse animal tinha dor. E foi o que eu falei, ela tinha dor. Olha só, tá vendo? E a gente tirou a dor, a gente tirou a inflamação articular dela. E agora ela tá se achando, né? Porque é uma gata de 5 anos, ela é muito nova. E aí, a proprietária tá super feliz. Então, quer dizer, a gente tem que felino, eu acho, em felino o desafio é ainda maior, né, Ana, nesse sentido, né? Porque os gatos, eles escondem um pouco, né, do proprietário. Então, eles vão mantendo aquele comportamento, começam a ficar mais quietos, tal. E é bem comum essa observação dessa tutora, né? De depois o gato está mais ativo, o gato está mais participativo. E isso está ligado à diminuição da inflamação. Né? De alguma forma, a célula agiu ali como um potencial anti-inflamatório, trazendo bem-estar para aquele animal.
Né? A mesma coisa acontece com os pacientes que, às vezes, a gente não tem uma alteração de ureia e creatinina, você já pegou vários desses, né? Que a gente não consegue melhorar a ureia e creatinina, mas que Ela a está gente aqui. tem. Ah, ela A está aqui? Que proprietária está aqui. legal. Ela mandou aqui e falou, tô aqui. Isso mesmo, Karine. É da Bela mesmo que a gente está falando. Que legal. É isso É aí. bom que ela pode passar aqui para a gente a percepção dela, né? Mas que é algo não é incomum, né? A gente ter essa percepção de, às vezes, a gente não tem uma alteração na taxa de ureia e creatinina, mas a gente tem uma melhora de bem-estar do animal, uma melhora do apetite, uma maior disposição. E isso é que é o foco da qualidade de vida, né? Que eu acho que é o nosso desafio na medicina veterinária de entender isso de uma forma mais leve, né? No sentido de que a gente não consegue curar uma doença degenerativa progressiva, que é a doença renal. A questão é os desafios de fazer com que o animal consiga conviver melhor com a doença, né? Ela está falando que a Bela está ótima. Que legal, muito bom. É a nossa recompensa, né? O mais gostoso, né? Para a gente é receber esses testemunhos, né? Isso não tem preço, né? Então, assim, eu acho que o que a gente quer, e eu um caco, porque eu não durmo, ela só quer brincar. Então, assim, eu acho que não tem prova melhor do que o que a gente está falando do que o relato da tutora agora aqui na nossa live. Então, realmente é muito bom, é muito gratificante, né? E a questão é que o que eu percebo, era o que a gente estava conversando também hoje ou ontem, não lembro, mas é que com os meus pacientes, a célula-tronco age muito bem. Mas eu parto do princípio de que é porque a gente desintoxica, a gente diminui o limiar inflamatório, a gente prepara o terreno biológico para receber a célula-tronco. E aí eu tenho um outro caso que eu queria comentar, Patrícia, que é da Lisa. Ela era uma foxpolistinha ela é, né? Porque não vai comigo. É recente esse caso. E ela é uma foxpolistinha, só que a proprietária já era minha cliente antes e ela perdeu um animal com doença renal. E ela descobriu a doença renal da cachorra dela, a cachorra tinha 1 ano, menos de 1 ano, e foi me procurar. Falou, olha, doutora, tô aqui de novo, mas olha, é sina, porque aqui, a Lisa, a princesa morreu de doença renal, agora a Lisa com doença renal e antes de 1 ano. Falei, tá bom, vamos lá. E realmente era uma cachorrinha com menos de 1 ano, com 2,3 de creatinina. A gente começou com homeopatia, entrou com ração renal, melhorou no primeiro momento, daí há 6 ou 8 meses, ela realmente fez um pico de creatinina. Eu falei, não, agora a gente vai entrar com célula-tronco. A gente fez o primeiro mês, e do mesmo jeito, ela falou, ó, só vou fazer porque realmente eu confio em você. Ou seja, mais uma vez, ressaltando o papel do clínico na indicação da terapia, né? E a terapia que sem você dúvida, acha isso é fundamental. Exato. Então, a gente fez a primeira, não viu melhora. Na verdade, estabilizou o quadro, né? Fez a segunda, estável. Creatina lá para 1,8, 2. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, doutora, eu não quero mais fazer esse célula-tronco. Não vou fazer, não quero mais. Olha aí como é que tá a creatinina dela. Falei, vamos fazer o seguinte, você já tá aqui, você já fez 2 aplicações e eu acredito nessa técnica. Você vai fazer a terceira. Não vale a pena. Você já pagou as 2 primeiras, por que você não vai fazer de novo? Enfim, ela falou, tá bom, doutora, porque você tá me falando, eu vou fazer. Ela fez. Qual o resultado? Hoje, a Lisa voltou, eu já tirei ração renal, voltou para ração normal. Eu peço sempre para ela misturar, né, legume, verdura e ração, porque eu entendo que alguns proprietários não se encaixam em fazer comida todos os dias, e enfim, isso é de cada um, né? É a rotina de cada um, né? A gente também tem que adaptar, né? Exatamente. Então, assim, já voltei a ração normal para ela mistura legume e verdura, e ela tá ótima. Tá com creatinina de 0,9. Mas depois da terceira aplicação... Ana, e você me contou essa história agora, eu lembrei que recentemente foi publicado um trabalho mostrando desse efeito mais tardio da célula-tronco, que é algo também, eu acho que é importante a gente relatar
tanto para os tutores quanto para os veterinários, porque às vezes a gente fica com aquela expectativa de um efeito muito imediato, né? E quando a gente vê o mecanismo de ação da célula-tronco, ela vai estimular e vai melhorar aquele ambiente onde as células estão funcionando. Então, para algumas doenças, a gente precisa de mais tempo. E esse trabalho foi, inclusive, em doença renal, mostrando o efeito do estímulo da vascularização renal a longo prazo. Então, eles fizeram um acompanhamento para animais por até 2 anos depois do tratamento com célula-tronco, mostrando que alguns desses animais melhoraram depois de 6 meses da terapia com célula-tronco, mostrando a diferença dos animais que não receberam, que essa doença continuou progredindo. Né? Então, acho que isso também é muito importante da gente alinhar isso com o tutor, né? E a importância de ter um veterinário que entenda sobre como a célula-tronco funciona para que a gente consiga fazer o tratamento correto para aquele paciente. Né? E aí, quando você fala da questão do médico veterinário ser a ponte, né, de indicação e ser a pessoa de confiança, é o que a gente tem tentado evitar. Eu acho que é um dos objetivos da nossa live aqui hoje, né, é justamente aproximar isso da realidade do clínico veterinário. Porque, infelizmente, Ana, hoje, na nossa realidade aqui de Brasília, 30% dos pacientes que a gente atende são pacientes em que o veterinário não indicou e o tutor buscou uma alternativa de forma direta na internet, no Instagram, e acaba gerando muitas vezes uma questão ética com a gente, né? A Ayala está aqui nos assistindo, a veterinária que trabalha com a gente lá no consultório, a Érica também, e todos os dias a gente tem alguma questão para, tipo assim, ligar para o colega veterinário e falar: olha, nós estamos atendendo o seu paciente, apesar de você não ter indicado, a gente gostaria de te dar um feedback e tal, e que é algo que a gente quer evitar, né? Porque o nosso objetivo é trabalhar em conjunto com o médico veterinário, porque é muito mais proveitoso para o próprio animal, né? Você vê, os resultados são muito melhores quando a gente tem do outro lado um veterinário que está dando suporte clínico para esse paciente, que está fazendo os ajustes necessários, seja de dieta, seja da questão da homeopatia, seja às vezes com ozônio, às vezes a gente mantém muitas questões de discopatias, por exemplo, que o animal tem muita dor, faz uma aplicação com célula-tronco e depois mantém com ozônio. Né? Nós já tivemos alguns pacientes como esse, né? Eu lembro de uma, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu lembro de uma shih tzu que a gente fez lá com vocês, que ela não tinha voltado a caminhar, né? Depois da cirurgia. Você não vai lembrar o nome também, né? E aí a gente fez a célula-tronco, ela fez, fazendo a fisioterapia. Sim, a Malu, claro. Ela é minha paciente até hoje. E aí ela voltou a caminhar, e aí você foi fazendo ozônio, quer dizer, então a gente foi junto, né? Foi um conjunto, foi a cirurgia, tratamento cirúrgico para fazer a descompressão, a fisioterapia, o uso da célula-tronco, a acupuntura e o ozônio. E tudo isso proporcionou qualidade de vida para o animal. Então, assim, eu acho que hoje a medicina veterinária ela está muito avançada, né? A gente tem muitas possibilidades de uso de terapias na rotina. E é preciso a gente lançar a mão, a gente precisa tirar do nosso cérebro, as ideias. Tem que ter isso no arsenal terapêutico, né? Todas essas possibilidades e deixar essa decisão para o tutor, porque o resultado ele é infinitamente maior, né? Então a gente está falando aqui da questão integrativa, da físio, e lá com a Lívia a gente faz bastante também, essa questão de muitos pacientes a gente só faz célula-tronco se o tutor opta também por fazer físio, né? Então, se é um animal que está paralisado, que ele está sem caminhar, está sem massa muscular, a gente precisa da fisioterapia, né? Muitas vezes a gente faz, você já fez alguns deles, a gente faz o tratamento em pontos de acupuntura, né? Lembra aquele animal que estava com discopatia, não podia ser operado, e a gente fez em pontos de acupuntura. Então, e essa parceria entre os médicos veterinários é que faz elevar a qualidade do atendimento veterinário, né? Então, eu acho que é algo que tem mudado bastante também, né? Eu sinto que a gente tem tido mais facilidade em relação a esse trabalho em parceria com veterinários. Eu não sei se você também tem sentido isso comparado com 5 anos para cá. O que você tem percebido dessa questão da nossa interação, né, com médicos veterinários de outras especialidades? É que assim, Patrícia, eu venho de muito preconceito, né? Então, os veterinários, é claro, eu tenho que reconhecer que hoje eu tenho bem menos preconceito, né, com a minha área de atuação,
Mas talvez eu não. É porque, como a gente tem um círculo, né, de parceiros, e você trabalha com muitos outros, você tem um círculo muito maior, e aí é o que eu sempre falo nos meus cursos. Se você quer partir para a medicina integrativa, você precisa ter os seus parceiros. E aí, como eu convivo só com os meus parceiros, e eles me aceitam, olha só, e eles me aceitam, e não intervém na minha conduta, né? Então, eu realmente não tenho esse problema. Agora, talvez, se eu tiver que consultar um outro veterinário, eu não consigo te falar isso. Mas eu tenho os meus parceiros que aceitam meus tratamentos e é aquilo, né, Patrícia? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso círculo de tratamento. E aí você tem o ortopedista de confiança, o neurologista de confiança, o dermato, o endócrino, e aí algumas pessoas falam assim, mas você indica pro dermato? Eu falo, eu indico. Tem uma hora que não tem jeito, Claro. né? E aí é medicina integrativa, ou seja, integra todas as terapias. E é claro que a gente tem que ter um olhar dessa forma, porque tem uma hora que a terapia, não é que a terapia integrativa rejeita a terapia convencional. Não, é o contrário. É a associação e o uso racional das terapias. Então, ou seja, eu acho que esse é o ponto, né, Ana? Que é importante a gente conversar mais, falar mais. A gente vai estar lá no Congresso da Antivepa, né? A associação fez um movimento ótimo para estar com um congresso específico nessa área da integrativa lá. Mas eu acho que esse é o movimento, né? Que as pessoas entendam que a gente precisa desse arsenal terapêutico, de que é preciso você ter um ciclo de pessoas de confiança que possam estar suprindo, né, o seu paciente dessas possibilidades. Não dá mais para a gente falar em algumas situações simplesmente, não acredito. Né? Tipo assim, não, mas você não acredita, mas você leu alguma coisa sobre o assunto, né? Então, contar aqui um pouquinho para vocês, a gente da tese de doutorado da Ana, né? Parte da tese de doutorado foi feito lá no laboratório com células-tronco e que a gente avaliou a função do viscoalbo, né? A ação do viscoalbo e o comportamento dele com relação às células-tronco e também com relação às células tumorais. Então, quando a gente apresentou os resultados e a Ana passou para o estatístico, acho que ele nunca tinha feito tanta repetição assim, né, Ana? Porque foram 27 repetições. Então, a gente fez uma vez, falou, não é possível, não é possível que tenha esse resultado maravilhoso que está apresentando. Ninguém queria acreditar nas minhas ampolinhas. Ninguém queria acreditar. Primeiro ninguém da empresa acreditou, aí depois a orientadora da Ana não acreditou, a gente repetiu tudo de novo, aí depois a responsável pela pós-graduação não acreditou e a gente repetiu tudo de novo. Eu sei que no final a gente tinha 27 repetições. Né? E é incontestável a ação do viscoalbo frente ao comportamento nas células tumorais, a imunomodulação, todo o papel que ele tem promovendo aí essa questão do bem-estar do animal de uma forma geral, e não é o alvo nosso aqui de conversa, mas a questão da ação dele nos pacientes oncológicos. Então, assim, aquela questão também hoje de ausência de comprovação científica não é mais uma verdade, né, Ana? Na maioria das áreas, você tem uma grande quantidade de comprovação científica. Então, eu acho que a homeopatia está entrando nesse cenário agora, né, em função dos testes que são possíveis de fazer mais focado no microambiente celular. E a gente também vai quebrar já vem quebrando, né, muitos paradigmas com isso, né? Porque quando a pessoa fala assim, mas não tem comprovação, e aí você mostra o paper com 27 repetições, é incontestável, né? Não tem como a pessoa falar que é placebo. Assim, eu acho que a gente tira essa dúvida, né? Que muitas vezes é natural, às vezes pelo próprio desconhecimento que a pessoa tenha. Eu lembro que eu participei com o Jean lá junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária na regulamentação da célula-tronco. E o Jean é o professor da Unesp de Botucatu, pessoal, para quem não conhece, né? E ele estava liderando a questão da regulamentação da ozonioterapia, né? Então a gente estava ali em paralelo. E aí o conselho fez uma demanda para a gente, achando que ia ser difícil, né? Do tipo assim, mas vocês querem regulamentar, então me apresentem os trabalhos que comprovam a ação. Né? E aí o Jean chegou com a pilha desse tamanho lá no conselho, eu cheguei com outra pilha desse tamanho em relação à célula-tronco. Então, assim, são questões hoje que são incontestáveis, né? Não tem mais como a pessoa
criticar uma terapia que você já tem um número grande de comprovações científicas. Mas é claro que, como qualquer outra terapia, é preciso saber usar, né? E às vezes eu acho que cria-se uma expectativa de tipo assim, a célula-tronco pode usar para tudo e para todos de qualquer forma. E não é assim que funciona. Ozonioterapia pode usar para tudo e para todos de qualquer forma. Também não é assim como funciona. Acupuntura, a mesma coisa. A gente tem as indicações corretas, né? E aí que entra, eu acho, a questão da especialidade. Aí é que eu acho que cada um, por isso que essa questão que você falou, eu achei muito legal, de que a gente tem que ter os veterinários de confiança, né? Porque você vai ter sempre que precisar da ajuda de algum colega para um ou outro tratamento. E muitas vezes, quando a gente sai da faculdade, né, a gente já saiu há bastante tempo, mas pode ser que tenha alguns alunos aqui nos escutando, a gente sai com a expectativa de que a gente não precisa se relacionar com ninguém, né? Que a gente fez veterinária, a gente vai atender bicho e que tá tudo certo, né? Aí a gente dá de cara com os tutores, ou seja, a gente tem, na verdade, o nosso cliente é o tutor, né? É um desafio. E também é o desafio de conviver bem com outros colegas veterinários, né? Para a gente fazer um bom atendimento hoje veterinário, você precisa ter veterinários de sua confiança, né? Você precisa ter um ultrassonografista, você precisa ter um ortopedista, um dermato, porque tem algumas doenças que são muito complexas, né? E que a especialidade também está aí para nos ajudar nesse sentido. Então, hoje, na sua rotina, qual que é a especialidade que você mais usa, Ana? Que você mais... que mais indico? Olha, é um tanto uniforme. Eu trato muito câncer, né? Mas os animais, em geral, já vêm do oncologista. Eles, assim, porque não tiveram sucesso, né, no tratamento quimioterápico, radioterápico, e vem para mim, e aí continua comigo por muito tempo. Mas dermato é difícil indicar. Endócrino, eu trabalho bastante com a Luciana Obsidian, eu indico bastante para ela, porque os animais vêm, o que a gente mais diagnostica é Cushing, né? Então, sempre tem um Cushing subclínico ali no meio da história. E eu acho que a gente atende bastante, né? Nefro, eu trabalho com a Simone, que ela é super adepta e agora ela está fazendo ozônio. Ela é médica, né? Ela é nefrologista e agora ela está fazendo ozônio no posto de saúde que ela trabalha, então eu acho ótimo, que ela também é super empolgada. E assim... Fora a questão de imagem, né? Das pessoas que trabalham com imagem, né? Que é a tomografia, não, ressonância, ultrassom. Ultrassonografia vem toda semana. Toda semana tem ultrassonografia na clínica, porque a gente também... Porque assim, ó, só desmistificando as pessoas falando de terapia integrativa, terapia complementar. Porque... Não, a gente tem que ser um bom clínico para a gente ser um bom médico veterinário integrativo. Não adianta você querer saber só de homeopatia, não. Você precisa saber fazer um bom diagnóstico. Você precisa estudar também clínica. Não é simplesmente vou fazer um curso e pronto, acabou. Não. Você precisa ter um olfato mais investigativo para você realmente saber o que você tá procurando. Aonde você vai achar. E aí é o grande X da questão do especialista, Patrícia. Porque na hora que eu diagnostiquei, eu mando para o especialista. Aí a gente faz um trabalho em conjunto. Porque, por exemplo, o Cushing. O Cushing. O que eu vou fazer com o Cushing, gente? Eu tenho tratamento integrativo para o Cushing. Eu tenho da homotoxicologia, da fitoterapia, da homeopatia. Ok? Agora, tem casos que o negócio está tão exacerbado que é o trinostrano que vai resolver. Então, aí a minha parceria com a Luciana. E outra, hipotireoidismo. É a levotiroxina que vai resolver naquele momento. Óbvio, tem todas as outras terapias? Tem. Se esse animal precisa de 100 microgramas de levotiroxina dia, a gente consegue reduzir isso para 30 com o uso da terapia integrativa. É essa a questão. As terapias integradas. Muito comum na célula-tronco, que é o tratamento da ceratoconjuntivite seca. Então, muitas vezes, o tutor vem com a gente com a expectativa de eu vou conseguir tirar a medicação, né? Eu vou precisar não usar nunca mais colírio de ciclosporina. E é importante a gente ter esse conhecimento clínico da doença, como você bem lembrou,
para que a gente consiga explicar para o tutor que é uma doença autoimune, que é uma doença que não tem cura, né? E o que a gente vai fazer é que a gente vai tirar esse imunossupressor de forma contínua, né? E vai manter esse animal bem com a célula-tronco. Agora, a gente pode ter que repetir essa aplicação de célula-tronco a cada 6 meses, uma vez por ano, ou mesmo, às vezes, aquele animal que tem uma ceratoconsjuntivite muito seca, que faz uso da ciclosporina 3, 4 vezes por dia, você consegue fazer o uso 2 vezes por dia, às vezes uma vez por dia, você mantém esse estímulo, a qualidade da lágrima melhor. Então, às vezes, nem sempre você aumenta muito a quantidade da lágrima, mas o animal deixa de ter o ceratite. Então, você está promovendo, fazendo com que o animal conviva mais com a doença, né? Então, assim, eu acho que esse é um conceito que é totalmente sinérgico entre a medicina integrativa e a célula-tronco, que é esse conceito desse arsenal terapêutico que é preciso de utilizar e que o nosso foco é a melhora da qualidade de vida desse paciente. Então, se a gente tiver que usar um trilostano, nós vamos usar, né? Claro que a gente vai usar, porque aquele animal não pode ficar com aquela trombocitose, aquele animal não pode ficar com aquele risco de tromboembolismo, né? Então, são animais que têm plaquetas altas, que estão sempre com alteração de apetite, que vai gerar uma série de outras consequências, né? E aí a gente já tratou também vários animais com hiperadrenocorticismo, não pelo hiperadreno, não é que a gente vai tirar a doença hiperadreno, mas para que ele consiga conviver melhor com a doença, né? E aí dentro da acupuntura, né, eu sei que hoje o seu foco é bastante, às vezes você nem tem tempo, né, mas eu fico pedindo para você fazer acupuntura, né, não tem tempo de fazer acupuntura mais, mas eu queria que você conversasse um pouquinho para a gente dessa questão dos pontos de acupuntura na osteoartrose, que é algo que a gente também associa bastante com o tratamento com célula-tronco, né? Assim, como que você percebe esse auxílio da acupuntura para esses pacientes, principalmente esses pacientes senis, que eu sei que você atende bastante, né? Que já tem alterações em várias articulações. Eu acho que é um recurso muito interessante para ser usado, principalmente naqueles pacientes com osteoartrose, assim, aquelas osteoartroses bem crônicas, cronificadas, que não respondem mais a corticoide, anti-inflamatório convencional. E outra, como é que você vai pegar um idoso e vai fazer um anti-inflamatório não esteroidal durante muito tempo? Ah, aquele idoso já está com rim ruim. Você só vai colocar mais terra naquele, sabe, naquele local. Então, assim, a gente precisa entender que a gente agora está lidando com pacientes que, mais do que o cachorro lá de fora da casa, eles são filhos. Eles dormem na cama do nosso proprietário. E esses pacientes, os proprietários querem ficar com eles o máximo de tempo possível. E aí as pessoas falam assim, tem um veterinário aqui em Brasília que fala assim, ah, você e suas múmias. Gente, só porque os bichinhos são velhinhos? Não, gente, é simples. Qual é o meu princípio? Se o meu paciente come, dorme, defeca, urina sozinho, interage com o proprietário, doa amor, recebe amor, para mim é o suficiente. É isso. E é isso que eu quero também do meu animal quando ele ficar velhinho. Não é porque tá velhinho que eu vou eutanasiar. Não! A gente tem tanta coisa para fazer e uma delas é célula-tronco, uma delas é homeopatia, para melhorar a qualidade de vida desses idosinhos. E a gente tem recurso hoje. Eu trabalho muito com cuidados paliativos. Então, assim, o arsenal de terapias que a gente tem é fantástico. E assim, e eles respondem muito bem. Eu vou fazer uma live com uma geriatra humana, que é uma amiga, e a gente estava conversando há 2 finais de semana atrás, e ela falando assim, Ana, ela tá entrando nesse mundo agora, né? Então ela tá, assim, vislumbrada. Aí eu sou a mais empolgada, né? Ela falou, não, você tem que fazer uma clínica assim, porque os seus idosinhos, porque isso, porque aquilo. E aí a gente fica trocando figurinha. Isso aquela de humano, eu sou veterinária, né? E aí ela falou assim, Ana, às vezes eu sou chamada e o meu paciente não pode vir à clínica e eu vou à casa dele. E eu chego lá, ele tá com um monte de medicação, com doses absurdas. E aí eu vou, ajusto a dose, o paciente tá com muita dor, eu ajusto a dose para uma dose fraquinha, baixinha. No dia seguinte, é certo, a filha ou, né, ou o marido, enfim, me liga e fala assim, nossa, doutora, o que você fez?
ele tá tão melhor. E aí, eu te falo, por que que a homeopatia age tão maravilhosamente bem nos idosos? Porque são doses sutis. Esse organismo já não aguenta mais doses ponderais, doses maciças de medicamento convencional. E aí, ela passa doses leves e o paciente responde. E aí, na hora que ela falou isso pra mim, mas então você vai amar a homeopatia? Imagina! A gente trabalha com dose sutil. Então, esses pacientes vão responder muito bem. Você tem que fazer homeopatia. Vamos lá! Enfim, no final das contas, ela quer fazer um curso de homeopatia agora. Mas, agora você imagina se ele melhora com doses sutis, com a célula-tronco e doses sutis, ele vai melhorar muito mais. Que é isso que eu vejo no consultório. E que é isso, quando a gente fala da acupuntura, né, no caso da osteoartrose especificamente, eu acho que é bem isso, né, de você faz a célula-tronco, você melhora aquele microambiente celular, você diminui aquele processo inflamatório intraarticular e depois você mantém aquele animal bem com a acupuntura. Uma vez por semana, Exato. A cada 15 dias, você vai mantendo aquele animal livre dos anti-inflamatórios. Né? Às vezes, claro, você pode entrar com um nutracêutico para melhorar ainda mais, para ajudar nesse controle, né? E até para ele, nutracêuticos certos para pacientes geriátricos, né? Porque aí também a gente tem que avaliar aquele nutracêutico que não vai sobrecarregar nenhum tipo de órgão, mas você consegue conviver muito bem com a doença, né? Você consegue fazer com que a gente tem vários pacientes com 20 anos, né? Assim, então é comum isso. E às vezes o veterinário pergunta para a gente assim, mas quando que eu preciso repetir a célula-tronco? E aí entra aqueles casos bem igual a Patrícia do Bidu, né? Fala assim, não se preocupe com isso, o tutor vai te procurar e ele vai pedir para repetir a célula-tronco. Fica tranquilo, porque o tutor percebe a melhora, vê quanto tempo que aquele animal ficou bem e ele busca essa alternativa, né? Então, na quinta-feira eu vou fazer uma live sobre FeLV, né? Que é um desafio gigantesco como especialista de felinos. E esses dias a gente teve uma tutora que a gente tratou doença renal da gatinha dela. E aí ela ficou super bem e tal. Outros animais foram diagnosticados com FeLV na casa dela. Ela não falou nada com a veterinária, nos ligou. Patrícia, dá para fazer célula-tronco em paciente com FeLV? Então você vê, o tutor ele percebe a melhora em uma doença e ele consegue já transpor que é melhor, de repente, a gente usar a célula-tronco no início da doença do que deixar para quando o animal não tem mais nenhuma alternativa. Porque eu acho que isso também é um conceito que vem muito da homeopatia, né? Não é para você tratar com homeopatia aquele animal que está com risco de vida ali, não é isso, não é nesse momento, né? A gente precisa saber usar no momento em que o organismo ainda vai responder a essas terapias, né? Então, eu acho que a homeopatia também é a mesma coisa, né? Muitas vezes você também deve receber pacientes tardios, não, para tratamento homeopático, pacientes que já chegam muito ruins. Isso acontecia muito no início, né? Mas ainda assim eu recebo pacientes assim que já usaram tudo como última opção, me procuram. E aí tem alguns proprietários que até falam assim, doutora, eu vim aqui como última opção. Eu falo, não, tudo bem, então vamos lá. A gente cuida, a gente trata. E aí a gente volta, aproveitando só o seu gancho, a gente transforma a doença fatal em uma doença crônica. E tá tudo bem. Porque aí a gente sai da faculdade com aquele conceito de que a gente vai tratar a doença e a doença tem que ser curada. Esse é o ponto. E na verdade, tem algumas doenças que não são curáveis. Ou seja, que o organismo já foi super estimulado e que não dá mais para curar. Mas se não dá mais para curar, vai matar? Não! Não! Ele vai viver numa boa, como uma doença crônica, precisando daquilo dali, a cada mês, todo dia, a cada 6 meses. E tá tudo bem, são estímulos que a gente vai dar para o organismo. Que é o caso da célula-tronco. Você vai dar um estímulo no organismo a cada 6 meses. E tem pacientes que eu preciso dar estímulo nesse organismo a cada mês. A cada 2, 3 meses, a gente faz um estímulo, uma dose alta de homeopatia, pronto. Ali ele fica estável. E da mesma forma, a célula-tronco. Então, quando você me fala assim, o que você acha de célula-tronco e acupuntura? Eu acho ótimo a associação das terapias. Porque a gente quer uma coisa só. Que a gente só enxerga depois da faculdade. O bem-estar do seu paciente. E se o bem-estar dele é fazendo célula-tronco, ou seja, a farmacopuntura,
com célula-tronco? Ok, porque você vai estar potencializando a energia vital desse animal com célula-tronco e estimulando mais ainda no ponto. Então, são os canais de energia. Você vai estar potencializando esse canal de energia para aquele órgão. Então, você está só promovendo qualidade de vida. E a minha meta, qualidade de vida. Eu posso não curar, mas que vai ter qualidade de vida, vai! Que o animal consiga conviver bem, né? Esse é o desafio, porque para o tutor, ele quer ver, ele não está preocupado com a taxa de ureia e creatinina. O tutor não está preocupado com a taxa de ALT. Ele está preocupado se o animal está comendo, se o animal está brincando, se o animal está sem dor, né? E às vezes nós, como médicos veterinários, estamos muito preocupados com as taxas ali, e esquecemos essa parte clínica, né? Essa questão de olhar, escutar o tutor, né? De ter essa percepção do que o tutor, qual a expectativa do tutor em relação a esse tratamento. Antes de você falar, Ana, eu queria só pedir para o pessoal, quem tiver alguma dúvida, gente, a gente está nos minutinhos finais, aqui aproveitar a doutora Ana, se tiver alguma dúvida de algum paciente, alguma coisa, coloca aqui para gente que a gente traz para discussão. E dentro desse conceito, Patrícia, o Bidu mesmo viveu com creatinina 4 durante anos. E a gente controlava. Eu tive um outro paciente que viveu 17 anos com creatinina 4 também. E esse chegou à hemodiálise, ele tinha câncer, né? Então, enfim. E viveu bem. Só que na hora que os meus pacientes chegam no plantão, por isso a gente tem que ter clínicas parceiras. Olha, você fala, meu Deus, eu morri, meu Deus. Aí me liga, fala, não, calma, ele já tem essa creatinina há anos. Aí a pessoa fala assim, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou dar um corticóide? Vou fazer isso? Vou fazer? Não, calma, tá tudo bem. Outro dia não, já uns anos atrás, um paciente meu, um felino, eu encaminhei para uma UTI aqui e ele tava fazendo febre por conta do visco. E aí chegou lá e eu falei, tá fazendo febre, não dá dipirona. Aí a veterinária me ligou e falou, como assim? Como assim? Tá fazendo febre, não vou dar dipirona. Eu tenho medo da hipotermia eu não tenho. Então, deixa fazer febre, deixa curtir a febre. Aí, depois, a outra veterinária ligou e falou assim, Ana, mas deixa eu te perguntar, até quanto eu deixo ele curtir a febre? Falei, até 41. Até 41 tá tudo bem, mas vai dar um pico e depois vai baixar a cada 30 minutos. Fica tranquilo que é assim que acontece. No final das contas, no dia seguinte eu liguei, e aí? Deixou o meu paciente curtir a febre, né? Tava tudo ótimo. Menina, tá ótimo, voltou a temperatura normal, depois de 5 horas ele tava ótimo. Falei, então, tá vendo? A gente precisa conhecer a técnica, a terapia, para passar essa confiança para o colega. E essa confiança para o nosso tutor. Porque esse paciente chegou fazendo febre. E aí, óbvio que a outra veterinária falou, nossa, com febre de 40 graus. Só que eu já tinha preparado a tutora. Na hora que saiu da clínica para ir para lá. Falei, tá fazendo febre, mas deixa fazer febre. Deixa fazer febre, porque ele precisa dessa febre. E aí a doutora falou para a veterinária, não, a doutora disse que é pra curtir a febre. E foi aí que ela assustou e me ligou, né? Falou, como que eu vou deixar curtir a febre? Deixa, o organismo tá produzindo, deixa ele trabalhar. Você não vai interromper o trabalho desse organismo. E é lindo o trabalho, né? Porque por ele mesmo, ele baixa a temperatura. Mas ele sobe a temperatura quando perguntam a respeito de efeito colateral da célula-tronco, né? Exatamente isso que você relatou do visco. É muito normal, né, aproximadamente 10% dos pacientes apresentarem hipertermia, apresentarem febre. E a mesma coisa, a gente não indica nada. Calma, vai para casa, dependendo do que o animal estiver refletindo daquela hipertermia, daquela febre, a gente toma alguma providência. Senão isso vai ficar 24 horas, vai melhorar e tá tudo certo. Eu costumo brincar de que os pacientes que têm a febre, né, que têm hipertermia, tendem a responder muito bem. Então, é algo que está diretamente ligado ao sistema imunológico, né? Que é a mesma coisa do visco. Então, a gente também conhecer isso e respeitar essa reação do organismo é importante para cada terapia. Né? A Clarice está falando aqui que gostaria de conhecer o trabalho sobre o visco no álbum. Você tem vários cursos, né, Ana? Conta para a gente aqui nesses minutinhos finais. Você está fazendo vários cursos no Brasil a respeito do visco no álbum, na medicina veterinária. Qual que é o próximo? A gente está fazendo vários cursos, né, para a gente poder preparar as pessoas para que elas ofereçam qualidade de vida para os seus pacientes.
O nosso próximo curso sobre Viscum é o Descomplicando, é o nosso segundo curso, né? É um curso um pouco mais completo do que esses que a gente vem dando até hoje. A gente fez a primeira edição agora, em março, em Ribeirão Preto. A segunda edição vai ser agora, em agosto, em Ribeirão Preto também. Mas a gente também tem outros cursos de homeopatia injetável, que a gente vai ter em agosto. E aqui em Brasília, a gente vai estar fazendo um evento Congresso, no final de julho, né? Que você vai estar presente, né, Patrícia? Vou, com certeza. Medicina integrativa. Então, eu acho que é uma super oportunidade para quem quiser iniciar e quem quiser já estar no movimento, vem com a gente, se inscreve e eu acredito que vão ter várias palestras interessantes. Vai ter a doutora Patrícia prestigiando a gente vai trazer a doutora Jaqueline, de São Paulo, para falar de dieta cetogênica. A doutora Ana Paula Sorrentino, ela é dentista, mas vem para falar de óleo essencial para a gente. A experiência dela, né? Tanto com cuidados com si próprio, quanto o ambiente e os pets, né? Então, acho que vai ser super interessante. A gente vai estar na Anclivepa, falando de Viscum também. A gente também tem uma palestra sobre célula-tronco, né? Com essa visão integrativa lá na Anclivepa. Então, quem tiver a oportunidade de ir, a gente espera vocês lá. Né? E depois, Ana, como que as pessoas podem te encontrar? No seu Instagram tem o número da clínica, na Natural Pet, como que as pessoas podem te achar? No Instagram da Natural Pet, @naturalpet.oficial, tem o meu Instagram, mas no meu Instagram mesmo, profissional, o @doutora Ana Catarina, tem também no Linktree o WhatsApp direto. Então você só clica e já cai no WhatsApp direto da clínica. Ótimo, pessoal. Então, obrigada, Ana, mais uma vez. Para quem tiver interesse em saber mais sobre a célula-tronco, sobre o trabalho da Biocell, também no nosso link da bio aí no Instagram tem todas as informações, né? A gente está à disposição. Nosso interesse é realmente que a gente possa trazer qualidade de vida para os animais com todo esse arsenal terapêutico que a gente tem disponível hoje na medicina veterinária. Então, muito obrigada mais uma vez. Brigadão, Ana. A gente se vê em breve. Beijo, gente. Tchau, tchau. Patrícia. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite.